A hora da graça. A hora da graça. A hora da graça. Com o pastor Felipe Costa. Irmãos, o que eu acho lindo nessa passagem, o que eu acho lindo, é que no versículo 8 aí está dizendo assim: e levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Veja o que aconteceu quando Jesus entrou no lar de Zaqueu. Algo começou a mudar na vida daquele homem, porque Jesus não somente entrou no lar de Zaqueu, Jesus também entrou no coração de Zaqueu. Jesus entrou na vida de Zaqueu. E quando Jesus ele entra na vida do homem, quando Jesus ele entra na vida da mulher, tem que haver transformação. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Tem que haver transformação. Jesus ele entra no lar dele, mas Jesus também entrou no coração dele. E o que eu acho lindo, meus amados irmãos, é que não precisou Jesus falar: ó, Zaqueu, você é ladrão, você roubava, você extorquia. Não precisou nada disso, sabe por quê? Porque a própria presença de Jesus, ela nos constrange. Glória a Deus. A própria presença, a própria santidade de Jesus, ela nos constrange. Entenda uma coisa e preste atenção que eu vou te dizer: é impossível alguém andar com Jesus, querido. É impossível alguém, aleluia, abrir o seu coração para Jesus entrar e viver do mesmo jeito. É impossível. Por quê? Se Jesus entrou, tem transformação. Aleluia. E o interessante é que Jesus não é acusador. Jesus não é acusador. Às vezes é o ser humano que é acusador. Eu me lembro daquele episódio daquela mulher apanhada em pleno ato de adultério. Armaram uma cilada para o mestre, levaram ela até Jesus, mas levaram só ela, não levaram o homem que estava com ela. Olha para você ver. E disseram: Senhor, ela foi pega em pleno ato de adultério. O que o Senhor disse? Se Jesus dissesse: olha, pode apedrejar, e eu murmurar acerca dele dizendo que ele não teria misericórdia. Se ele falasse: não apedreja, a própria lei de Moisés mandava apedrejar as tais. Era uma cilada, não havia saída. Mas Jesus, escrevendo na terra, ele se levanta e ele diz: olha, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então Jesus ele nunca veio para acusar, querido. Jesus ele veio para salvar os que se havia perdido. Vai chegar sim um momento quando ele vai vir como juiz, vai ser diferente. Mas quando ele veio nessa terra, a obra de Cristo na terra hoje é salvar o que se havia perdido. Jesus não veio, aleluia, para condenar. Jesus ele não veio, aleluia, para estar, aleluia, acusando. Pelo contrário, querido, Jesus ele veio para salvar. Quem acusa é o homem. Então a própria presença de Jesus na vida de Zaqueu, aleluia, provocou essa mudança, provocou essa transformação. Zaqueu, aleluia, ele vendo a própria santidade de Jesus, ele foi constrangido no seu espírito a mudar de vida. Quando ele viu a santidade do Senhor Jesus, ele disse: eu tenho que mudar de vida, eu não posso viver como outrora eu vivia. Olha, eu sou Zaqueu, o meu nome significa puro, o meu nome significa justo, mas eu tenho vivido uma vida de injustiça, eu tenho roubado, eu tenho, aleluia, defraudado as pessoas. E ele se põe de pé, sem que Jesus aponte ele, sem que Jesus diga que ele é ladrão, que Jesus diga que ele era, aleluia, um espertalhão. Ele se põe de pé e ele proclama e ele diz: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Você vê o arrependimento aí. Aqui aconteceu o arrependimento de Zaqueu, porque ele produziu mudança. Ele próprio: Senhor, olha, se alguma coisa eu tenho defraudado, eu vou fazer como a lei manda. A lei de Moisés mandava restituir 4 vezes mais. Vou mais além, ele foi além.
ele cumpriu aquilo que a lei dizia, mas ele foi além da lei, porque diz: olha, eu dou metade dos meus bens aos pobres também. E sabe qual foi a declaração de Jesus? Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E ele conclui dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O próprio Jesus, ele proclama e diz: olha, hoje veio salvação a esta casa, porque Zaqueu produziu frutos de arrependimento. O que mais nós vemos hoje, irmãos? São pessoas que muitas das vezes estão dentro da igreja, estão dentro da casa do Senhor, mas são pessoas que não produzem fruto de arrependimento. São pessoas, aleluia, que embora elas professem que são seguidores de Cristo, mas você olha para a vida delas, querido, não há fruto de arrependimento. Assim como elas veio de fora lá, elas continuam produzindo, aleluia, o mesmo fruto que outrora produzia quando estava no mundo lá. Essa não é a verdadeira conversão. A verdadeira conversão, quando a salvação ela entra verdadeiramente, aleluia, na vida da pessoa, tem mudança, tem transformação, tem mudança de atitude, tem mudanças, aleluia, nas suas ações. Foi o que aconteceu. A própria presença de Jesus provocou essa mudança, e a presença de Jesus na nossa vida, ela provoca mudanças, querido. Assim aconteceu com Zaqueu. Não foi preciso Jesus mandar lhe dar metade dos bens para os pobres, como ele tinha requerido daquele jovem rico. Não, ele deu. Por quê? Porque agora ele tinha, aleluia, recebido o bem mais precioso da sua vida, que era Jesus da sua vida. Aleluia, Jesus. Então, meus amados irmãos, que eu e você venhamos valorizar essa salvação. Um dia Jesus, ele entrou também no meu lar, ele entrou no teu lar. Esse lar que representa o teu coração, a tua vida. Um dia você abriu a porta da tua casa espiritual para que Jesus entrasse. Você o recebeu. E eu digo para ti: deixe Jesus operar a salvação que ele veio trazer. Talvez você nesses dias tenha se sentido uma pessoa inútil. Talvez por esses dias você tenha se sentido uma pessoa pecaminosa, uma pessoa que é indigna da presença de Deus, mas foi por você que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi por você que Jesus derramou o sangue dele.